Gostavas de saber, afinal, quem é que eu sou, saber a minha história, saber porque é que eu estou aqui, porque é que eu faço estes vídeos sobre terapias, sobre ansiedade, sobre técnicas para ajudar as pessoas. Então este vídeo é para ti, para me conheceres melhor, para perceberes a minha história e porque é que estou aqui. O meu nome é Paula Marques e não é que eu tenha uma história incrível de grandes feitos, não sou nenhuma heroína que fiz coisas incríveis, ou não sou uma pessoa que passou por histórias dramáticas, mas tenho a minha vida, tenho a minha história, os meus percursos, os meus erros, os meus acertos, e acho que é importante vocês que assistem os meus vídeos ou que vão assistir os meus vídeos me conhecerem, até para perceberem um pouco mais do meu percurso, perceberem as dificuldades que eu também tive ao longo dos anos, os sintomas de ansiedade que eu ia tendo e eu nem sequer sabia que era ansiedade, como é que eu lidei com as situações, as minhas aprendizagens, saberem também que cursos e formações eu fiz, para perceberem realmente porque é que eu estou aqui, a pessoa que eu sou e qual é o objetivo de eu estar aqui a fazer estas partilhas. Então é disso que eu hoje vou falar, desse meu percurso, da minha vida e vou começar pela minha infância. Eu nasci em Lisboa, os meus pais são da Beira Baixa, de pequenas aldeias da Beira Baixa, e nós fomos viver para a aldeia dos meus avós, que se chama Rosmaninhal, uma pequena aldeia no meio dos pinheiros, e passei lá a minha primeira infância até aos 9 anos. E nessa época, apesar de eu passar o dia no campo, andar a brincar na rua, livre, com as outras crianças, também a falar com os adultos, eu já tinha um bocadinho de timidez, de vergonha. Quando era pessoas estranhas, eu geralmente ficava sempre um pouco incomodada, ou escondia-me. Comecei a ter os primeiros sintomas assim de insegurança, nervosismo. Hoje consigo considerar que seria aí já um pouco de nervosismo, porque eu comecei a roer nas unhas. Já era pequenos sinais que eu tinha realmente os primeiros sinais de que eu poderia eventualmente sofrer de ansiedade e pronto, seria aí já pequeninas amostras do que poderia vir a acontecer e aconteceu. E então nessa época eu gostava de observar os animais e gostava por isso de vos contar um exemplo que nós precisamos ter cuidado no ajudar. Nós muitas vezes estamos cheios de boas intenções, é querer ajudar os outros. Eu também tinha muito boas intenções e às vezes acabava por prejudicar mais do que ajudar. E é essa história que eu vos quero contar, porque é importante nós termos noção de realmente que às vezes mais vale ficarmos quietos do que ajudarmos. E então, eu como gostava de observar os animais, gostava de ver os pássaros a fazerem os ninhos, a darem comida às suas crias, gostava de ver as formigas a trabalharem. E um dia estava a ver as formigas muito atarefadas a carregarem, aquilo era no verão, e elas estavam a carregar, não sei se era cevada, se era trigo, elas estavam a carregar para o seu formigueiro. Eu comecei a observar aquilo, pensei, caramba, elas levam tanto tempo a carregar e é preciso tantas para levarem só uma sementinha de cada vez, que não é uma sementinha, era assim, pareciam umas palhinhas de cada vez, como é que eu as posso ajudar? E pensei, eu pego num monte dessas
folhinhas, sementinhas, não sei bem como chamar aquilo, eu vou pegar e vou colocar lá e ajudo-as, e num instante elas enchem a casa. E quando fui a fazer esse processo, acabei por destruir o formigueiro, porque eu lembrei-me que ia abrir um buraquinho para enfiar lá as sementes todas, não é? Para colocar lá para lhes facilitar a vida na casa, e acabei foi por estragar o formigueiro. Então, às vezes na vida nós queremos ajudar, e até temos boa intenção, só que às vezes o ficar quieto é a melhor solução. E então eu aqui nestes vídeos espero não querer ajudar demais e prejudicar, porque todos nós temos o nosso crescimento, o nosso momento, o nosso caminho, o nosso percurso a ser feito, mas espero que através da partilha das minhas experiências, dos conhecimentos que eu tenho, também dos resultados que eu tive com os meus clientes, que vos possa ser útil de alguma forma para vocês, para vos facilitar o vosso percurso e o vosso caminho, porque vocês é que o terão que fazer, não serei eu, mas espero que possa contribuir para vos facilitar esse percurso e caminho. E então, não é, eu nessa época da minha infância já tinha aí uns pequenos sinais, como o roer as unhas, o ficar um bocadinho tímida perante os desconhecidos. E com 9 anos os meus pais decidiram vir viver para os Açores. E foi uma experiência nova, não é? Um novo espaço, vir viver para uma ilha, conhecer pessoas novas, ir para uma escola nova, era tudo novo. E eu naquela inocência e ao mesmo tempo espírito de sobrevivência, eu achei que, bem, eu agora naquela escola, a escola é enorme, eu não conheço ninguém, como é que eu vou fazer para sobreviver naquela escola, não é? E então eu ali com os meus 9 anos, cheguei àquela escola e o meu pai costumava muito ver filmes de karatés, dessas lutas assim, artes marciais. E então o que é que eu me lembrei? Vou chegar à escola, vou dizer que sei karaté e vou ficar protegida, porque vão ter medo de mim e eu, pronto, vou conseguir resolver ali a situação. Santa ignorância a minha, não é? Porque cheguei lá à escola, disse que sabia karaté, pensar que, pronto, que ia ficar protegida e que iam ter respeito por mim e que iam ter, não é? Que não me iam fazer mal e que eu ia ficar segura, mas grande engano meu, porque um rapaz lá da escola decidiu que, então, se eu sabia karaté, ele queria lutar comigo, queria ver as minhas capacidades. E claro que eu não sabia lutar karaté, não é? Pus-me a inventar ali uns passos e acabei por levar vários pontapés do rapaz, porque ele era bem maior que eu, e serviu-me de lição que essa história de mentir não dava grande resultado. E mesmo eu nunca tive assim muito jeito para pregar mentiras, porque as coisas eram sempre umas mentiras muito tão fantasiosas que se notava logo que era uma mentira. E então, pronto, para começo de história, não é? Cheguei lá a essa escola e foi esse processo, mas depois acabei por me integrar bem na escola. Quando comecei a ficar adolescente, comecei a notar, hoje em dia, a observar, ainda noto muito mais, não é? Poder analisar a minha vida para trás, mas naquela época eu já notava que pensava muito, a minha cabeça parecia um computador. Eu pensava, eu não sabia controlar a minha mente, não sabia controlar os meus pensamentos, então a minha cabeça era muito pensar. Eu costumava dizer que a minha cabeça era como um computador, que nunca parava, que estava sempre a funcionar, sempre a pensar. E no meio de todos esses pensamentos que eu tinha na minha adolescência, havia muitos pensamentos também pessimistas e realistas,
Por exemplo, na época de fazer testes, eu achava sempre que não sabia nada, não é? Entrava ali naquela coisa que, ai, eu não sei, vou ter más notas, e ficava ali a remoer aquilo, e depois até acabava por ter boas notas e até era uma boa aluna na escola. Mas fazia esses filmes mentais, não é? Também, por exemplo, na adolescência, os primeiros namorados, os primeiros amores, e ficava ali muito a matutar. Eu tinha um bocado o complexo da inferioridade, era também, colocava muito também naquele papel de vítima, de coitadinha, porque não é, quando sofria de amores, porque eu que sou tão boa e porque é que me fizeram isto a mim, não é? E entrava aí nesse complexo do vitimismo. E no meio deste processar, não é? Deste meu caminhar da adolescência, também comecei a reparar que eu tinha muitos problemas em falar em público, quando era para fazer a apresentação de trabalhos na escola. Eu, quando tinha que me colocar à frente, em pé, à frente dos colegas para apresentar um trabalho, eu começava a ter todos aqueles sintomas de ansiedade. O coração acelerava, eu começava a transpirar, eu ficava vermelha, eu ficava com a garganta seca, eu esquecia-me do que tinha que dizer, ou então eu começava a rir de desespero porque eu não sabia o que é que havia de fazer, e então o riso era tipo uma fuga para me tentar salvar daquela situação desagradável de exposição, não é? Dos colegas me estarem a avaliar, de estarem a me observar. Então eu comecei a notar que eu tinha um desconforto muito grande a falar nessas apresentações da escola, e comecei a arranjar estratégias, não é? Os trabalhos de grupo, eu arranjava sempre alguém que soubesse apresentar, então eu fazia os trabalhos e esses colegas apresentavam os trabalhos. Até que uma vez eu tive que fazer uma apresentação, era uma apresentação de português, e a professora não percebeu ou não sabia que eu tinha essa dificuldade de falar, e essa professora não percebeu e achou que eu não tinha feito o trabalho, que eu não tinha estudado, e então ela tratou-me muito mal à frente dos colegas, humilhou-me à frente dos colegas, a dizer que eu não respeitava os meus colegas, que eu não tinha tido esse respeito por eles, nem por ela, que eu não tinha feito o trabalho, que eu não tinha estudado, que eu não tinha... enfim. E aquilo para mim foi Senti-me extremamente humilhada, ofendida, magoada. Eu lembro-me que saí da sala, fartei-me de chorar cá fora, os colegas vieram-me dar apoio moral. Mais tarde cheguei a ir falar com a professora e explicar que eu tinha feito o trabalho, que eu é que tinha medo de falar em público, e a professora depois já até me pediu desculpas, mas toda aquela situação colocou-me ainda mais medo de falar em público. Então eu tinha mesmo, chegou uma altura que eu tinha mesmo pânico.